Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 2 de agosto de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Vieram navegando até ao país dos Gerazenos, que fica defronte da Galileia. Ao saltar Jesus em terra, veio ter com ele um homem que desde muito tempo estava possuído do demônio, que não trazia roupa alguma e não morava em casa, mas nos sepulcros. Lucas 8, 26 a 27. Meta do mês: desenvolver a justiça e combater a injustiça. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta 875. Meta do dia: cultivar o sentimento de justiça através do respeito a cada um de seus familiares. Sugestão para sua prece diária: prece rogando a Deus a atenção necessária para reparar e corrigir atos de injustiça praticados contra o próximo. Vamos, nesse momento, pensar em Jesus. Criemos um quadro mental do Cristo e vamos nos deixar envolver por esse amor que emana do Cristo, que vai nos envolvendo, nos acalentando, nos equilibrando. E deixemos brotar do nosso ser uma prece de gratidão, de amor a Deus. Amado Mestre Jesus, nós rogamos a Ti as oportunidades necessárias para fazermos as reparações que precisamos em nosso processo reencarnatório. Que o Seu amor possa estar conosco todos os dias, nos auxiliando, nos amparando. Ampare, Jesus, todos aqueles que estão sofrendo, que estão em grande sofrimento. Que o seu amor esteja com todos. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, olha, estamos chegando. Faltam 9 dias para iniciarmos o nosso curso Conheço o Espiritismo. Passando esse sábado, no próximo sábado, olha, tá aí, batendo as nossas portas. Vem conhecer o Espiritismo. Você não precisa mudar de religião. Venha conhecer, compreender mais profundamente o Evangelho de Jesus. Olha, garanto a você que você vai só ganhar. Então, dia 10 de agosto, nós vamos iniciar. Se você quer mais esclarecimentos, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66984667110, que você vai ter mais esses esclarecimentos. Na descrição de nosso vídeo, nós temos o link que nos leva à inscrição, tá bom? Muito bem, meus amigos, no dia 10 também nós vamos retomar as atividades de evangelização com as crianças, com os jovens, com os adultos. Podem vir na parte da manhã, começando às 7, encerrando ao meio-dia. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. Então, nós vamos hoje para a segunda mensagem deste capítulo e versículo. Jesus lhe diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. O caminho.
Há muita gente acreditando ainda na Terra que o cristianismo seja uma panaceia como tantas para a salvação das almas. Para essa casta de crentes, a vida humana é um processo de gozar o possível no corpo de carne, reservando-se a luz da fé para as ocasiões de sofrimento irremediável. A decadência na carne, procura-se o aconchego dos templos. Veio a morte de pessoas amadas, ouve-se uma ou outra pregação que auxilia, e descida de lágrimas, que auxilie a descida de lágrimas momentâneas. Há desastres, dobram-se os joelhos por alguns minutos e aguarda-se a intervenção celeste. Usa-se a oração em momentos excepcionais, à maneira de pomada miraculosa, somente aconselhável à pele em ocasiões de ferimento grave. A maioria dos estudantes do Evangelho parecem esquecer que o Senhor se nos revelou como o caminho. Não se compreende estrada sem proveito. Abraçar o cristianismo é avançar para a vida melhor. Aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele é aprender sempre e servir diariamente com renovação incessante para o bem infinito. Porque o trabalho construtivo em todos os momentos da vida é a jornada sublime da alma, no rumo do conhecimento e da virtude, da experiência e da elevação. Zonas sem estradas que lhes intensifiquem o serviço e o transporte são regiões de economia paralítica. Cristãos que não aproveitam o caminho do Senhor para alcançarem a legítima prosperidade espiritual são criaturas voluntariamente condenadas à estagnação. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Vinha de Luz, da editora FEB, capítulo 176. Meus amigos, o Emmanuel nos chama a atenção aqui por uma questão que quase que corriqueira na nossa vida. A gente tem mais devoção quando nós estamos passando por dificuldades. Se estamos adoentados, se a gente, se alguém está precisando, aí a gente vai buscar auxílio. Então, a gente sempre está nessa permuta aí, nessa barganha com o mundo espiritual. E esse é um equívoco tão grande do espírito, porque quando a gente entra nesse lado da barganha, acontece tudo menos a reforma íntima. Porque a gente está num toma lá da cá. E aí a gente não está sendo de fato cristãos. Não estamos de fato sendo cristãos. Porque a gente quer gozar a vida no corpo de carne, mas a gente esquece que também o nosso espírito precisa de se fortalecer. E como que a gente fortalece o espírito? Qual que é a academia do espírito? A academia do espírito é a caridade, é a oração, é a fé. Então, se nós não estamos assim, nós estamos deixando o nosso espírito bem flácido, né? Bem gorducho, porque ele não está praticando nada, né? E às vezes ele nem está gordo também, porque a gente não o alimenta, né?
Então, meus amigos, brincadeiras à parte, mas o Emmanuel nos chama muita atenção. Então, precisamos reavaliar nossa conduta de cristão. Qual que é a nossa conduta? Por que que eu busco auxílio da religião? Eu busco auxílio da religião porque eu estou com uma doença contagiosa, porque eu estou com uma doença que vai me levar à morte. Eu procuro a religião porque sofri um desastre, um deslizamento, muita gente morreu. Eu procuro a religião porque tem gente em guerra. Então, meus amigos, nós temos que avaliar. É claro que sempre, em muitos casos, nós procuramos a religião para acalentar nosso coração. Estamos em sofrimento, estamos em dor. Então a gente acaba buscando a religião nesses processos. Mas por que que a gente esperou a dor chegar para buscar a religião? Por que que a gente não buscou antes de chegar na dor? Porque, meus amigos, muitas vezes, quando a gente se dedica ao bem, muitas enfermidades que poderiam acontecer conosco, ou a prática do bem é como se fosse uma vacina. E aqui não estou dizendo que você não deve tomar vacina, né? Literalmente, aí no postinho de saúde, tomar suas vacinas, né, que são necessárias. Eu estou dizendo que a prática do bem, a prática da caridade, o amor, a fraternidade, são mecanismos que nós temos, ou podemos dizer que são medicamentos para a nossa alma, porque quem está doente é a nossa alma. Então, tratando a nossa alma, tratando o nosso perispírito, nós vamos tratar também o nosso corpo físico. Muitas enfermidades que estão no corpo físico, elas foram produzidas antes no corpo perispiritual. Estão gravadas lá. E aí, como a gente não melhorou, a gente adquire aí a enfermidade. Ela vem. Conforme a gente vai fazendo bem, vai melhorando, a gente também vai tendo um corpo mais tranquilo, um corpo mais saudável, para que a gente empenhe ainda mais na prática da caridade. Mas eu estou doente, estou com dores, estou com diversas situações, isso vai impedir que eu faça a prática da caridade? Não, eu tenho que continuar. Nós já comentamos aqui que mesmo uma pessoa acamada, ela consegue fazer caridade. Basta que ela queira fazer caridade. Como que ela faz? Fazendo prece para as outras pessoas que estão trabalhando, que estão no dia a dia. Então, ela também vai fazer caridade, não ficando queixosa, lamentando, reclamona, mas ela tem que trabalhar isso no íntimo dela. Uma pessoa que não fala, está acamada, não fala, não tem movimentos nenhum, mas ela pensa. Então, o pensamento também é um ato de caridade. Nos fortalece, nos faz vibrar as fibras mais íntimas do nosso ser. Há um relato que eu não me recordo aqui em qual obra espírita, de um rapaz que, na encarnação anterior, ele utilizou os braços para fazer o mal. E ele nasceu num determinado momento da história da vida dele atual, por exemplo, ele ia perder o braço num acidente, porque ele utilizou o braço para o mal. Ele sabia disso. Ele trabalhava numa marcenaria. E, de repente, numa altura do campeonato, lá do trabalho, houve um corte do dedo dele. E aí, ela sangue para todo quanto é canto, chamaram o bombeiro, levaram ele para o hospital. O médico deu 30 dias de atestado para recuperação da mão e tal. E aí ele veio para a casa espírita, estava lá triste, cabunhado. Aí o guardião da casa espírita
deu uma comunicação para ele. Falou, senhora, por que que você está desse jeito? Você que cortou um dedo, você não cortou o braço. Então vamos animar, vamos trabalhar. E aí vem transmite a mensagem dizendo, olha, na encarnação anterior você fez isso, 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 isso com as pessoas utilizando as mãos. Então, nesta encarnação você veio para perder o braço, mas você só perdeu o dedo. Por que que você só perdeu o dedo? Porque você se transformou quando você reencarnou, você mudou, você virou uma pessoa boa, você fazia o bem para todos. Então, o bem que você fez foi como se o pagamento de tudo aquilo de ruim que você fez. Então, você não precisou perder o braço. Então, meus amigos, muitas vezes nós ficamos dessa maneira também, entristecido diante das provas que nós estamos passando. E precisamos sempre buscar Jesus. Esse é o nosso ponto, buscar Jesus. E ele está conosco todos os dias. Nós é que não estamos com Jesus todos os dias. Porque a gente não reza, a gente deita igual um bicho, levanta que nem outro bicho, né? Porque a gente não reza, não agradece. Então a gente tem que ter o hábito da prece. Está andando de bicicleta, está andando a pé, está de moto, está parado no farol, faz uma prece. Você não precisa rezar rosários e rosários, mas faz uma prece de gratidão. Obrigado, Jesus. Obrigado, né? Ao sol, né? Obrigado, Jesus. Os animais, os pássaros, o ar que nós estamos respirando. Está atendendo as pessoas no intervalo de atendimento, agradeça a Jesus, faz uma prece. Obrigado, Jesus. Ajude-me a atender melhor a próxima pessoa. Então a gente vai fazendo esse hábito que a outra pessoa às vezes está irritada com alguma situação, com o ambiente que você criou, porque você cria um ambiente quando você reza, quando você ora, um ambiente saudável. E que quando as pessoas chegam perto de você, elas recebem um choque magnético de amor, que acalma, é um medicamento que a gente emite. Então, por que a gente ficar em vibrações ruins e doentias que só vai nos afagar, nos afogar? Então, busquemos Jesus todos os dias. Como diz Emmanuel, abraçar o cristianismo é avançar para a vida melhor. Graças a Deus, bondoso Jesus, ajude-nos a ser cristãos de verdade. Ajude, Jesus, a buscar-te todos os momentos da nossa vida, nos momentos bons, felizes, alegres, assim como sempre buscamos nos momentos difíceis. Fortalece em cada um de nós a fé. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.